Bem, pessoal, então muito boa noite a todos, né? A gente estava falando na aula passada das geometrias, né, das geometrias moleculares, né? Então, a gente já tinha falado da família 6A, que é a família do oxigênio. Então, você imagina que quem está na família 6A tem distribuição eletrônica NS2-NP4, né? Então, você imagina que o oxigênio, que é o primeiro elemento da família, ele vai ter distribuição, né, no caso do oxigênio, a distribuição eletrônica dele. Se você for fazer o diagrama de caixinhas, você vai colocar 2 elétrons no orbital S, 2, 3, 4 elétrons no orbital P, né? Então, lembra que a hibridização da água, aqui você tem a molécula de água. Imagina que a hibridização do átomo central é sp3. Lembra como a gente escreve o tetraedro? Então, você pode escrever que você tem 2 hidrogênios no plano da lousa, você tem um par não ligante, tem um par não ligante para fora do plano da lousa, e você tem outro par não ligante para dentro do plano da lousa. Você imagina que a hibridização no átomo central é sp3, e você vai ter os momentos de dipolo que vão se somar para dar um momento de dipolo resultante. Então lembra que a água é uma molécula polar, certo? Eu até tinha, até eu coloquei para vocês no WhatsApp, um, eu tinha colocado uma listinha aqui para vocês. Eu coloquei lá no AVA 3, tá? Uma listinha de exercício. Aí nessa listinha de exercício a gente tem o ponto de ebulição dos hidretos, né? Então tinha ponto de ebulição dos hidretos nessa figura, né? E você tem então a água aqui a 100 graus Celsius. Você imagina que na sequência o sulfeto de hidrogênio, que ele é mais pesado do que a água, ele vai ter um ponto de ebulição, de menos 60 graus, né? Então você imagina que toda essa variação no ponto de ebulição é por causa das pontes de hidrogênio que a água pode fazer, certo? Então, a falar, continuando então a falar da família 6A, você imagina que o enxofre ele também vai ter essa distribuição eletrônica. Então, se você for falar do enxofre, você imagina que ele tem essa distribuição eletrônica aqui. Você imagina que essa daqui é a distribuição eletrônica do enxofre. Você imagina que o enxofre pode combinar todos os seus orbitais S e P, né? Aí ele vai fazer uma hibridização sp3, né? Opa. Ele vai fazer uma hibridização sp3. Então você vai colocar 2, 3, 4, 5 e 6 elétrons aqui. Então o enxofre, da mesma forma que o oxigênio, ele pode vir fazer uma, duas ligações. O enxofre também, ele pode combinar um orbital S, 3 orbitais P e um orbital D, para fazer aquela hibridização que a gente chama de sp3d. Então, você vai ter agora 5 orbitais, 2, 3, 4 e 5. É uma hibridização que a gente chama de sp3d. Por quê? Porque ele vai combinar um orbital S, 3 orbitais P e um orbital D. Aí você vai colocar 2, 3, 4, 5, 6,
elétrons nessa hibridização sp3d. Aí você vai fazer 1, 2, 3, 4 ligações. E você também tem a hibridização que a gente chama de sp3d2. O enxofre vai combinar um orbital s, 3 orbitais p e 2 orbitais d. E ele... Isso. Ele tem as 3 opções. Então, agora você vai ter 6 orbitais com a mesma energia. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Lembra que o enxofre está na família 6A, porque ele tem 6 elétrons na camada mais externa. Aí você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações. Essa é a hibridização que a gente chama de sp3d2. Se na prova perguntar para você quantas ligações o enxofre pode fazer, você vai me responder 2, 4 e 6 ligações. Número de ligações que o enxofre pode fazer. Então, ó, o enxofre fazendo a hibridização, aqui o enxofre está fazendo a hibridização sp3. Você tem 2 pares ligantes e 2 pares não ligantes. A geometria é angular. A geometria é angular. E a molécula pode dizer que a molécula é polar. Não vai ser muito polar, né? Porque a diferença de eletronegatividade do hidrogênio para o enxofre já não é tão grande quanto a do oxigênio e da água. Tem na listinha de exercícios que eu passei para vocês o ponto de ebulição dos hidretos, né? Sim, é que eu não tinha colocado as figurinhas, aí eu coloquei de novo a lista e só coloquei as figurinhas no começo. Então lembra que a água tem o ponto de ebulição de 100 graus Celsius, por causa da grande polaridade da ligação que ela tem, e enquanto que o sulfeto de hidrogênio, ele tem o ponto de ebulição dele a menos 60 graus, tá? Angular. Imagina que o enxofre pode fazer 4 ligações, hibridização sp3d. Na hibridização sp3d, você tem sempre a geometria da bipirâmide de base triangular. Então, só que dessa vez, você tem 4 pares ligantes e um par não ligante, né? Então, se você for fazer o desenho, você vai colocar aqui do tetrafluoreto de enxofre, tá? Se você for fazer o desenho, você vai desenhar, então, você vai desenhar a bipirâmide, você vai colocar 2 ligantes, um ligante para trás do plano da lousa e outro para fora do plano da lousa, né? É o desenho da bipirâmide de base triangular. Você imagina que agora você tem um par não ligante. Esse par não ligante, ele vai ficar mais estável aqui. Então você vai colocar os flúors aqui, aqui, aqui e aqui, e você vai ter a hibridização sp3d. Imagina que o análogo da família dele com fósforo, lá na família 5A, é a mesma coisa, a diferença é que ele tem os 5 pares ligantes. Então, ó, aqui você tem o tetrafluoreto de enxofre e aqui você tem o pentacloreto de fósforo. Você imagina que a geometria é a mesma, a diferença é que esse tem um par não ligante e esse tem os 5 pares ligantes, tá? Então, aqui você tem a geometria da gangorra e aqui você tem a geometria da bipirâmide de base triangular. Gangorra. Você imagina que essa molécula aqui, ela é polar, e essa molécula aqui, ela é apolar, porque você imagina que
esses momentos de dipolo cancela com esse momento cancela com esse. Então aqui você tem uma geometria apolar, tá? E por fim, você tem a hibridização SP3D2, e por fim você tem a hibridização, esse é igual a zero, perdão. Essa é apolar, é igual a zero. Essa é diferente de zero, é polar. É também a hibridização do átomo central também é sp3d. E essa daqui também é sp3d. Ambas. Não. Você imagina que a hibridização é a mesma, mas a geometria é diferente, porque essa tem um par não ligante e essa não tem. Né? Então você imagina que eu tenho a bipirâmide de base triangular, eu tirei um dos vértices dela, que é o par não ligante. Né? Então aqui é bipirâmide de base triangular e aqui é a gangorra. Sim, mas é que eu falei, aí você tem um par não ligante. Aí você vem, ó, e tira um dos vértices da bipirâmide de base triangular. Aí ela deixa de ser uma bipirâmide de base triangular e vira o formato de gangorra. Tá? E a última hibridização é SP3D2. Você imagina que nessa hibridização o enxofre faz 6 ligações. Nessa hibridização, aqui, o enxofre vai fazer 6 ligações. Então você coloca os ligantes para dentro do plano da lousa, coloca os ligantes para fora do plano da lousa e coloca os ligantes no plano da lousa. Então aqui você tem a hibridização SP3D2, onde o enxofre faz 6 ligações, 6 pares ligantes. Essa é a geometria octaédrica. Esse momento de dipolo cancela com esse com esse com esse. Então você tem o hexafluoreto de enxofre, é uma molécula totalmente apolar. Certo? Então, só mais uma vez lembrando, o enxofre faz 2, 4 e 6 ligações. Geometria angular, gangorra e octaédrica. Aí a gente vai chegando. Olha, você imagina que eles gostam de se combinar, que gosta de fazer ligação covalente, são os elementos do primeiro período, né? Então você imagina que é muito fácil para o enxofre fazer ligação com flúor. Já é mais difícil ele fazer com cloro, quase impossível ele fazer com bromo e impossível fazer com iodo, entendeu? Isso, porque você imagina que à medida que você desce numa família, a distribuição eletrônica é a mesma. O que muda é o número quântico principal, quer dizer que a probabilidade de você achar o elétron mais longe do núcleo é maior, né? Então é difícil você sobrepor esses orbitais para fazer a ligação. Tá? Você pode ver que tem milhões de substâncias conhecidas com carbono, né? Carbono faz ligação carbono-carbono, mesmo período. Faz ligação com o hidrogênio, primeiro período. E faz principalmente ligação com flúor, está no mesmo período que o carbono, no segundo. E faz ligações com flúor também. Então, quando o carbono faz ligação com flúor, é muito estável, porque os dois estão no mesmo período. Com cloro, é estável também, mas não é tanto estável que quanto o flúor. Aí ligações já com bromo e com iodo, elas não são muito estáveis. Justamente por causa dessa dificuldade de sobrepor os orbitais. Imagina que o carbono está no segundo período, o bromo vai estar no quarto e o iodo no quinto.
Então é muito difícil sobrepor, essas ligações são muito instáveis, tá? Então, agora a gente chega na família 7A. A gente chega agora na família 7A, você tem flúor, cloro, bromo e iodo. Acho que eu falei para vocês já, você imagina que 99% das ligações covalentes que esses elementos fazem são ligações com o carbono. Então, 99,9% dos casos que a halogênio faz ligação covalente é ligação com o carbono. Então, é o que eu falei, a gente tinha acabado de discutir isso. Você imagina que quanto maior o número quântico principal, mais difícil é a sobreposição dos orbitais. Lembra que eu falei umas 10 vezes para vocês nas últimas aulas dos aletos de nitrogênio, né? Você tinha o trifluoreto de nitrogênio, você tinha o tricloreto de nitrogênio, você tinha o tribrometo de nitrogênio e você tinha o triodeto de nitrogênio. Falei que o flúor e o nitrogênio estão no mesmo período da tabela periódica, então eles sobrepõem bem os orbitais e ele é o único aleto estável de nitrogênio. Você imagina que a sobreposição dos orbitais do nitrogênio, que está no segundo período, com a do cloro, que está no terceiro, bromo no quarto e iodo no quinto, é muito difícil, né? O tricloreto de nitrogênio, ele reage com o vapor de água que está na atmosfera e deixa de ser o tricloreto. E o triodeto de nitrogênio, ele é explosivo. Eu falei, você pega o iodo, você compra ele comercial com umas bolinhas. Você deixa essas bolinhas de molho no hidróxido de amônia, você forma um pouquinho de triodeto de nitrogênio. Aí você recolhe com cuidado num saquinho e joga. Quando ela acerta o chão, o impacto faz ela explodir. Eu falei que o químico que trabalhou com os aletos de nitrogênio, ele perdeu 3 dedos de uma mão e um olho por causa da reatividade desses aletos, né? Então, seguindo a ordem, você imagina que a ligação carbono-flúor é extremamente estável. A ligação carbono-cloro é muito estável também, mas é menos estável que essa. E as ligações carbono, bromo e carbono e iodo são muito instáveis, né? Então, esses exemplos, eles têm, se você olhar o livro didático, eles estão no livro didático, mas você imagina que eles são raros, né? Então, você sabe que 99% dos casos, os halogênios vão fazer uma ligação. Hibridização sp3 com o carbono, e eles também vão fazer hibridização sp3 com o hidrogênio, e vão formar a classe que a gente chama de ácidos halogenídricos, onde você vai ter o ácido fluorídrico, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. Essa é a classe dos aletos de nitrogênio. Desculpa, essa classe dos ácidos halogenídricos. Você sempre vai colocar o prefixo hídrico. Tá, e que mais? Se eu perguntar na prova para vocês, quantas ligações um halogênio faz? O que vocês vão me responder? Você imagina que todos os halogênios vão ter distribuição eletrônica ns2, np5. Se você fizer o diagrama de caixinhas, SP 1, 2, 3, 4 e 5. Ele pode combinar um orbital S, 3 orbitais P e um orbital D de baixa energia. Você imagina que o flúor, por ele estar no primeiro período, ele não tem orbitais D de baixa energia, né? Então, o flúor, ele só faz uma ligação. Mas os demais halogênios, eles podem fazer a hibridização
só para não falar, ele pode combinar o orbital S e o orbital P, fazer sp3, que é o que eu falei, 99% dos casos. Os ácidos halogenídricos e as substâncias halogenadas, né? Aí na parte da química orgânica é a parte dos halogenados, né? Que é a ligação carbono-halogênio, né? E ele pode fazer uma hibridização que é sp3d, vai combinar um orbital S, 3 orbitais P e um orbital D. Aí vai ter 5 orbitais de mesma energia. 1, 2, 3, 4, 5. Vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você imagina que um halogênio ele pode fazer 1, 2, 3 ligações. Vai ter 3 pares ligantes e 2 pares não ligantes. Então é a geometria da bipirâmide de base triangular, só que você vai tirar 2 ligantes. Tá? Então, por exemplo, eu tenho trifluoreto de bromo. Eu vou fazer o desenho aqui. Eu vou colocar o bromo para trás do plano da lousa, para frente do plano da lousa e no plano da lousa. Aí onde que eu vou colocar o flúor? Você imagina que esses pares não ligantes, eles ficam mais estáveis aqui. Então eu vou colocar um flúor aqui, um flúor aqui e um flúor aqui. Você imagina que essas duas ligações, momentos de dipolo, se cancelam, mas sobra essa daqui. Então você tem uma molécula polar. E a geometria é forma de T. Tá? Então você imagina que na série, ó, se você pegar família 6A, desculpa, família 5A, família 6A e família 7A, você vai ter em hibridização sp3d, você vai ter o pentacloreto de fósforo, você vai ter o tetrafluoreto de enxofre e você vai ter o trifluoreto de bromo. Você imagina que são todas hibridizações sp3d. Esse daqui tem 5 pares ligantes. Se ele tem 5 pares ligantes, ele vai ter a forma da bipirâmide de base triangular. Esse daqui tem um par ligante, 4 pares ligantes, vai ter a geometria da gangorra. E esse daqui vai ter 3 pares ligantes e 2 pares não ligantes, vai ter a geometria em forma de T. Essa daqui vai ter a geometria em forma de T, essa daqui vai ter a geometria da gangorra, e esse daqui vai ser a bipirâmide de base triangular. Esse daqui é a polar, e esses dois aqui, eles são polares. Apolar, polar e polar. Então, a gente continua aqui. É, a família 7A pode fazer 3 ligações também. Isso. Lembra o seguinte, por exemplo, a gente estava vendo, a gente estava na família 6A. O nitrogênio, ele só faz 3 ligações, porque ele não tem orbitais D de baixa energia. O fósforo, ele pode fazer 3 e 5 ligações, porque ele tem orbitais D de baixa energia. Então, o nitrogênio, quando ele faz 3 ligações, a hibridização dele é sp3. O fósforo, por ele ter orbitais D de baixa energia, ele pode fazer a hibridização sp3 e sp3d. Né? Então, por exemplo, o nitrogênio só faz 3 ligações, exemplo da amônia, e o fósforo, ele pode ter o tricloreto de fósforo e ele pode ter o pentacloreto de fósforo. Aí a gente foi seguindo na família,
Aí, perdão, né? Essa daqui é a família 5A, né? 6A é a família do oxigênio. Então, o oxigênio não tem orbitais D de baixa energia, ele só consegue fazer duas ligações, né? Que é a geometria, que é a hibridização sp3, que vai ter uma geometria angular. Aí você imagina que o enxofre, ele já vai ter orbitais D de baixa energia. Então, além da hibridização sp3, ele pode fazer a hibridização sp3d e sp3d2. Então, se você for falar a série dos aletos de enxofre, o enxofre pode fazer o difluoreto de enxofre, ele pode fazer também o tetafluoreto de enxofre e ele pode fazer o hexafluoreto de enxofre, né? Ele pode fazer todas as... Então, o enxofre, ele pode fazer 2, 4 e 6 ligações. Tá? Então, quando a gente está falando da família 7A, você imagina que o flúor, ele não tem orbitais D de baixa energia, então ele só pode fazer uma ligação. Falei para vocês, halogênios, 99, talvez 99,99% do caso é uma ligação. Ó, ele combina sp3, 4 orbitais de mesma energia, só tem um par ligante, né? Então, no caso dos halogênios, assim, 99% dos casos uma única ligação. Mas os halogênios que têm orbitais D de baixa energia, como bromo e iodo, eles podem fazer também 3 e 5 ligações, né? Então, aqui a gente tem o trifluoreto de bromo e a gente tem também o exemplo do pentafluoreto de iodo, né? Então, você imagina que ele vai combinar um orbital S e 3 orbitais D. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai ter 6 orbitais de mesma energia. SP, 3, B2. Vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 pares ligantes. Tá? Então, você imagina que essa daqui é a geometria do octaedro, só que agora você vai ter um par não ligante. Então, você imagina que você desenha um octaedro. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o iodo, vou colocar 2 ligações no plano da lousa, vou colocar 2 ligações para trás do plano da lousa e eu vou colocar 2 ligações para fora do plano da lousa. Então, você imagina que eu vou ter 5 pares ligantes e um par não ligante. O par não ligante é mais interessante que ele vai ficar aqui, tá? Que é a pirâmide de base quadrada. Você imagina que agora perdeu a geometria octaédrica, né? Ele perdeu o plano de simetria e essa molécula aqui é polar. E a geometria é pirâmide de base quadrada. Então, você imagina, então, que os halogênios, principalmente, eles fazem uma ligação, mas podem fazer 3 e 5. Ah, não tá vendo? Como não tá vendo? Quê?